Olá, eu sou a Camila Duran, terapeuta energética, e está começando mais um Despertando Sua Deusa, seu programa de autoconhecimento. Hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. O que é a oração que a gente ouve tanto e nem sempre pratica. A oração em si, ela nada mais é do que uma maneira de um mantra. Então, ela é um mantra que entra numa frequência e automaticamente cria uma camada inconsciente de um poder extremamente, assim, fora do normal, né? Fora do comum. A mesma coisa assim, quantas pessoas estão ao mesmo tempo fazendo a oração do Pai Nosso, por exemplo? Quando você tem isso, dessa oração do Pai Nosso, por exemplo, são várias pessoas que acabam virando uma egrégora. Egrégora é um conjunto de energia, um conjunto de pessoas ou seres que conseguem manifestar algo. Então, quando você tem essa camada de pessoas, de seres falando e repetindo o mesmo mantra, a mesma oração, automaticamente aquilo começa a criar mais poder. Então, por exemplo, você começa a fazer um benzimento, sei lá, para alguém. Ou desde um benzimento, mas também quando você vai amaldiçoar uma pessoa, uma praga jogada. Por que isso funciona? Por que a oração funciona? Primeiro, para você fazer qualquer tipo de magia, qualquer coisa, você precisa de algum tipo de fluido. Esse fluido, ele pode ser uma saliva, pode ser uma lágrima, pode ser uma troca sexual, pode ser qualquer coisa que envolva o seu corpo físico. Além da intenção, além de você colocar a intenção, o sentimento. E automaticamente essa intenção vai estar ligada com o seu pensamento, com o seu emocional, os sentimentos, e também com a fala. O ato de falar, você já está fazendo uma magia. Então, por quê? Porque tem um fluido aí, né? Tem a saliva. Quando você tem a intenção de fazer uma oração, de colocar algo em prática e chamar por aquilo, você está pedindo a intervenção de uma egrégora mais avançada, de seres mais avançados e elevados para algo na sua vida. Seja uma proteção na hora de dormir, seja uma proteção na hora de fazer alguma coisa, ou por exemplo, a oração Maria Passa à Frente. Ela é uma oração em que você está pedindo para que tudo aquilo que está impedindo de ser concretizado na sua vida, para a egrégora que está interligado com o ser Maria, para ela vir intervir na sua vida, para sair e quebrar tudo aquilo que é necessário para você conseguir conquistar algo na sua vida. Então percebe, quanto mais pessoas fazem a mesma ação, mais você consegue acessar e ter facilidade de conquistar algo. Então isso a nível energético traz algo muito mais grandioso e fácil de quebrar uma barreira. Se eu for entrar aqui em questão física, quando eu digo questão física, realmente da matéria física, tá? De ciência. Quando você tem muita energia elevada, você quebra uma barreira. Sabe quando a gente ouve falar sobre salto quântico ou algo assim? Ai, deu um salto enorme na minha vida e eu nem percebi o que aconteceu? Então, essa quebra de barreira. O salto quântico é porque as partículas, elas
quânticas, elas não se comportam da maneira de uma partícula comum, tá? A partícula comum, você, na hora que pega uma tabela periódica, alguma coisa assim, você analisa que ela tem uma ordem, ela vai fazer aquele caminho. Agora, se você pega uma partícula quântica, dentro da física, dentro dos estudos, você percebe que ela tá agora na camada, sei lá, a camada 3, e daqui a pouco ela pulou para a camada 16. Então ela não tem uma ordem, ela não tem uma escala comum. Então automaticamente é uma barreira que você rompe. Quando se faz essa egrégora fazendo uma oração, fazendo um pedido ao universo, as coisas fluem. Quanto mais pessoas conseguem ter consciência das coisas, quanto mais as pessoas fazem o mesmo tipo de ação, automaticamente é muito mais fácil de quebrar a barreira. Em outras palavras, colocando também já uma vertente de terapia, como a própria Barras de Axis, né? Dentro de Axis tem essa fala. O Gary Douglas, quando ele foi explicar e foi colocar para o mundo as técnicas que ele desenvolveu, ele fala que quando você tira a crença de você, você acaba libertando mais 350 mil pessoas da mesma crença. No momento que você faz essa aplicação dessa ferramenta ou de limpar uma crença limitante, você está permitindo com que se abra o caminho. Automaticamente outras pessoas vão começar a ter consciência e aí sim elas conseguem fazer aquilo que realmente desejam na vida. Então, quando você tem consciência de uma crença limitante no seu campo, você está cuidando de você, automaticamente você está cuidando do próximo. É isso que acontece com o poder da oração. Você está limpando o seu campo, você está pedindo para uma egrégora que já tem uma força gigante, que já tem ali um domínio gigante, e aí ela vai auxiliar você a romper essa barreira. A meditação é a mesma coisa. Quando a gente começa a meditar, automaticamente você consegue trazer os ganhos e benefícios dessa meditação. Então a meditação coletiva, oração coletiva, o jejum coletivo, focado e intencionado para algo, faz com que tudo isso começa a trazer à tona, e aí sim as coisas vão formando para de fato conseguir trazer e materializar o que você está desejando. Então qualquer ato que seja coletivo, assim como a oração, você estando ligado a uma pessoa conhecida ou totalmente desconhecida, ela vai fazer essa ponte. Automaticamente você vai conseguir e vai ter essa conquista na sua vida. Por isso que tem tanto poder dentro de uma oração. Por isso que é importante sim fazer uma oração antes de dormir. Fazer um rezo antes de fazer alguma coisa pedindo proteção. Porque qualquer entidade que você acredita, qualquer energia, ser, coisa que você acredita ou santo que você acredita, ele já tem a própria egrégora. Então você acessa essa egrégora, você começa a ter contribuição dessa egrégora. E torna essa força gigante, energética, e automaticamente você se protege, você consegue ter uma causa ganha na justiça, um dinheiro ali que você recebe. Por isso as ativações que a gente faz de um número de Grabovoi, a mesa radiônica mesmo, que se trata junto com egrégoras, vão tornando a limpeza muito mais fácil. É tudo muito além do que os olhos conseguem entender. Isso é um pouco do que a oração faz por você e pelo outro. Lembrando sempre, não faça uma oração que alguém não pediu.
automaticamente você está fazendo algo mal intencionado. Ah, mas eu estou fazendo uma oração para o bem. Ah, eu estou intencionando para o bem. Tá, mas bem de quê? É o bem no seu ponto de vista ou bem no ponto de vista daquela pessoa? Entende qual é a diferença? Cada um tem um ponto de vista de acordo com o que é bem, o que é mal, o que está fazendo ali de verdade ou não. Cada um tem o seu sentimento, cada um tem a sua intenção. Nem sempre a sua intenção, que para você julga como bem, vai ser bem para o outro. Você não sabe o caminho do outro, você não sabe o que o outro deseja. Então essa oração de estou orando para o bem de tal pessoa. Essa pessoa está em condições de cama? Ela está, por acaso, no hospital? Tomando soro? Ou remédio? Sem poder falar algo? Se ela tiver, ok. Existe ali, sim, um pedido que você pode fazer de licença ao eu superior dessa pessoa, aos mentores e guias dessa pessoa. E aí você coloca, se for divino, então, por favor, que aconteça tal coisa, né? Que a pessoa saia da cama e tudo mais. Agora, fazer uma oração intencionando de acordo com aquilo que você vê, de acordo com esse ponto de vista, do seu, e indo pro seu ego, e não falando sempre, declarando sempre, se for permitido, porque essa frase, se for permitido, então que aconteça o que é mais elevado para aquela pessoa. Aí é outra história. Agora, ou fazer uma oração, algo que está intencionando para o bem, ao bem de quem? Ao seu bem, de acordo com aquilo que você acha que é bom para você e você acha que vai ser bom para a pessoa, ou é o bem que você vai manter aquela pessoa do seu lado? Porque a partir do momento que você faz algo para manter uma pessoa do seu lado, colocando esse bem, também é um tipo de amarração, também é um tipo de magia. Então sempre preste atenção nisso. Voltamos no nosso comercial e agora a gente vai falar sobre o quarto chakra, o chakra do cardíaco. Então, como a gente vem falando, durante a série dos chakras, o quarto chakra ele tá ligado com os 3 inferiores. E lembra que a gente veio falando que ele vai trazendo um degradê como um arco-íris? Então, o quarto chakra ele acaba tendo 2 cores, o verde e um pouquinho do rosa, mas ele vai ter muito mais pigmentação verde. E aí essa ligação com os 3 inferiores e mais os 3 superiores, até chegar no chakra coronário. Com isso, o chakra cardíaco ele é o mais importante por fazer essa harmonia e ligação com todos os outros, como também a ligação de fato com o amor incondicional. É o chakra que trata o amor incondicional. Ele está, como o próprio nome diz, localizado no coração. E ele também está ligado com a nossa glândula timo. O que é essa glândula timo? Timo é uma glândula pequenininha que está localizada no mesmo lugar do nosso coração, e ela que faz essa coisa do... Sabe aquele aperto do coração que a gente sente? Na realidade é a diminuição dessa glândula. Ela, quando está em desânimo, quando a gente está em emoção muito negativa, quando sente esse aperto, ele diminui. E aí a gente pensa que é o nosso coração, mas na realidade não é. Na realidade é realmente a nossa glândula trabalhando e sentindo isso. Quando a gente precisa trazer um novo ânimo, quando a gente precisa tratar isso, aumentar
durante o dia para a gente conseguir manter o foco, manter o ânimo, manter a energia vital em si, a gente pode acionar essa glândula ou esse chakra dando pequenas batidas exatamente na região do coração. Automaticamente vai aumentar a glândula, vai trazer mais expansão, você vai sentir sim como se estivesse abrindo. E quando a gente vai fazer uma meditação intencionando o amor incondicional, você percebe uma abertura desse chakra. O que acontece com esse chakra cardíaco? Quando ele não está em equilíbrio, ele vai trazendo algumas coisas com relação assim aos sentimentos e emoções ao longo do dia, em que você vai se sentindo muito fraco ou vai cada vez mais aumentando as coisas assim, de sentir tudo muito amplo, muito grato. A própria gratidão, ela é sentida nesse chakra. Quando nós fazemos algum tratamento, seja ele dentro de terapias energéticas ou não, você percebe que é a região que mais é trabalhada, porque vai falar bastante daquilo que você está sentindo. Ele, como faz essa ligação com todo ou os outros chakras, ele então acaba carregando tudo. Lembra que a gente conversou e falou sobre o chakra umbilical, que fica tudo gravado lá? E aí você precisa tirar e tratar tudo aquilo. Se você tem algum trauma e alguma coisa do tipo, vai também travar no coração. Então, uma pessoa que você percebe que ela não está se sentindo amada ou que você não consegue dar um amor para alguém, exatamente a trava que tem ali no outro chakra, ele pode passar para o cardíaco e, consequentemente, você não se abrir para o novo. Isso está relacionado a tudo, porque ele faz essa ligação. Então, se você está com alguma questão do problema financeiro, por exemplo, que está em relação aos seus relacionamentos e ao chakra básico, você não consegue fazer com que isso seja emanado de forma de gratidão. Por isso que quando nós falamos sobre co-criar nossa realidade, como a gente entender a nossa realidade, tudo ligado ao nosso chakra cardíaco. A expansão de consciência está ligada ao nosso chakra cardíaco. Não é só em relação aos nossos pensamentos, não é só em relação ao que a gente vai criar na nossa mente. A nossa consciência, ela está muito mais ligada ao que sentimos para realmente construir algo. Então, com relação a você materializar, você precisa então do chakra básico limpo, umbilical limpo, do plexo solar limpo, para você ter essa ligação de relacionamento, e automaticamente também o chakra do cardíaco limpo, para você emanar isso de total frequência energética pura. Então, se tem algum bloqueio, esses bloquinhos que eu venho falando, dessas crenças que vão ficando, vão trazendo cada vez mais esses problemas. E ao longo do prazo, você acumulando cada um desses problemas, você começa a criar muita coisa que não é colaborativa para você. E aí depois, ao longo do tempo, você precisa fazer os tratamentos para realmente limpar o seu campo, e aí sim você tá puro. Consequentemente, você consegue emanar e criar uma vida muito mais grandiosa, da maneira que você jamais imaginou. E aí depois eu vou falar sobre os outros chakras, os outros 3, e você vai perceber o quanto que o cardíaco ele também tem essa ligação. Se você tá com o choro preso, se você tá rindo demais ou não,
esses excessos que acaba passando pro laríngeo e também com essa conexão do todo. Agora nós vamos ler o mantra desse chakra para poder então utilizar no dia a dia ou ao longo da semana para você poder manter ele de alguma forma equilibrado. Esse aqui é um pouquinho grande, então escreve. Vou até falar um pouquinho mais devagar para você conseguir pegar o papel e caneta e escrever esse mantra. Eu mereço amor, felicidade e prosperidade em todos os aspectos da minha vida. Eu vou repetir. Eu mereço amor, felicidade e prosperidade em todos os aspectos da minha vida. Então, percebe que se você não tem amor nas coisas que você coloca, se você não traz essa felicidade, você nunca vai se sentir merecedor. Você nunca vai compreender quem você é. Você nunca vai conseguir entregar amor incondicional para os outros. Porque o amor incondicional é o amor verdadeiro. Não é esse amor que a gente pensa que existe, dessa paixão toda, sabe? Tudo isso que a gente sente. Na realidade, ele é muito mais sutil. Agora nós vamos pro comercial e já voltamos. Voltamos e agora a gente vai falar sobre cristal. Especificamente sobre ponta de cristal, o que realmente ela é e para que serve, né? Qualquer tipo de cristal, ele é uma bateria, porque o cristal ele tem muita potência da nossa Terra, né? Ele é um elemento que está ligado à Terra em si, porque, como eu já tinha falado, ele tem todas as propriedades, ele é formado por minerais e todos esses minerais eles estão na nossa camada terrestre aqui, né? E aí, consequentemente, eles viram essa bateria, porque assim como a gente precisa e tem a necessidade de pisar na grama, deitar ou estar de alguma maneira com a natureza, essa parte da natureza, que são os cristais, eles são uma bateria. Então, por isso também é interessante ter dentro de casa, ambientes como trabalho, para também trazer essa elevação energética, claro, mas também recarregar as coisas e fazer a transmutação das coisas. Para que serve uma ponta, uma lapidação de ponta de cristal? Tem algumas lapidações que elas são feitas manualmente. Então, por exemplo, quando você vai comprar uma joia e aí tem ali a lapidação para fazer uma gema, e a gema é o nome que leva, né? A pedra que está ali sendo lapidada, e tem cada tipo de lapidação. Só que quando a gente vem para cá, para o lado energético, entender qual é a função dela, qual é a função daquela lapidação, as pontas de cristal, que são chamadas de cristal gerador, elas são essa bateria de também transmitir e potencializar cada vez mais aquele benefício daquele cristal. Então, por exemplo, tem alguns cristais que não tem como você lapidar de forma de ponta geradora, porque o formato deles é muito frágil. Então, como a gente falou, né, no outro programa sobre a selenita, existem placas de selenita, existe uma lapidação de selenita que ela é em espiral e tal, mas você não encontra a ponta de selenita, porque
ela é muito frágil para você conseguir lapidar de uma forma que tenha 6 facetas, 5 facetas e assim por diante. Já, por exemplo, o cristal de quartzo, a amazonita, é muito mais fácil, porque você encontra aquele pedaço de cristal bruto e aí você consegue fazer a lapidação e criar uma ponta. Assim como eu tenho aqui, esse cristal, ele tem algumas outras pontas, né? E na verdade ele não é só uma lapidação, porque na realidade ele é muito mais natural do que lapidado. Mas as pontas geradoras que aqui eu tô falando são exatamente essas pontas de cristal que a gente compra, que é somente ela, não como essa. Essas aqui são várias pequenininhas em conjunto. Essas outras que eu estou dizendo é apenas ela, é apenas aquela ponta de cristal. Então a função dela, na realidade, é assim. Aquele cristal como a amazonita ou como o quartzo rosa, enfim, tem a função ali. O quartzo rosa tem a função de trazer mais amor, mais comunhão, mais harmonia, acessar esse campo. E ele é um dos mais puros. A amazonita, ela vai trazer calmaria, vai trazer uma limpeza. Por exemplo, quando você tem dor de cabeça, ela é muito boa para isso. Quando você utiliza a ponta de cristal, ela vai potencializar. Então, além de ser uma bateria daquele tipo de energia, ela vai conseguir transmitir e irradiar essa energia para mais lugares. Então ela vai começar a fazer com que a energia comece a girar em torno dela. O ambiente vai começar a ter mais transmutação de energias, porque essa é a função do cristal gerador. A lapidação dele é feita para isso. Então, várias técnicas a gente vai acabar até utilizando a ponta geradora de 6 facetas, por exemplo. Uma que usa bastante é a radiação Atlante. A radiação Atlante é uma das ferramentas mais recentes que a gente tem, que foi canalizada inclusive aqui no Brasil. E ela é uma técnica em que você aplica em 6 minutos, 7 minutos, no máximo 15, e ela utiliza água e essa ponta geradora de cristal com 6 facetas. Por quê? Ela vai pegar a energia purificada da terra, da bateria que ela é, do cristal que purifica, que é o cristal branco, né, transparente. Automaticamente ela vai também pegar a energia da água e juntar essas duas potências para poder transformar aquilo e transmutar e limpar o campo de todo mundo que se coloca ali para poder ser atendido. Então esse cristal, ele vai fazer isso. Qualquer ponta geradora, ela vai emanar cada vez mais a potência dela. Isso é só um pouquinho do que a potência, né, de uma ponta de cristal pode fazer. Claro que existem muitas coisas além disso, muitos estudos além disso. E tem também a ponta que a gente pode falar que é ponta gerador duplo, né? Que são duas pontas que são lapidadas desse modo. É como se fosse até uma faca, né? De 2 gumes. Então ele vira um bastão em que ela tem essa ponta aqui que ela vai ser geradora e essa ponta também. Uma normal ela vai ter só. É como se então você pegasse esse cristal gerador de 2 pontas geradoras e cortasse ao meio. Então ela vai ter só a base lisa e uma parte que vai gerar todo esse potencial. Esse outro gerador, ele serve para potencializar outras técnicas e tem outras funções, tá? O mais comum que a gente encontra
são essas pontas de cristal que eu mencionei aqui, que é a base reta e depois as facetas, né, de 5, 6, às vezes até 7. Algumas têm muito mais, sim, mas depende muito. Por exemplo, a técnica de Milton, ela só trabalha com cristais extremamente puros, mas são pontas bem pequenininhas, de no máximo 6, 7 centímetros. Outras ferramentas, elas vão trabalhar com pontas maiores, de 16 centímetros, ou até mesmo algumas que a gente vê gigante assim. É lógico, cada uma vai tratar de uma maneira ou de um ambiente de coisas diferentes. Para quando a gente está falando sobre terapias, quando a gente está falando de coisas para colocar dentro da nossa casa, não há necessidade de ter algo tão grande. A não ser que você acha que é lindo, maravilhoso, então vai lá e coloca. Nada contra, né, gente? Pelo amor de Deus. É até bom porque você vai ter o tempo todo a energia sendo transmutada ali. Mas se você quer ter só para colocar ali de decoração e tudo mais, coloca. Ela vai auxiliar, vai potencializar e ela vai conseguir também trazer e intencionar cada vez mais aquilo e fazer toda essa mudança. É lindo também quando você vê uma mesa cheia de pontas de cristal e até fazendo um certo degradê. E aí você tem cada cristal fazendo o seu benefício e limpando o campo de todas as maneiras. Então esse foi o nosso programa de hoje. Se você perdeu algum ou quer rever algum, entra no nosso canal do YouTube. Também, se você tem alguma pergunta, alguma sugestão, mande pra gente na rede social, que a gente vai responder. E também, se tiver sugestões, a gente traz pra cá pro programa. No próximo programa nós teremos mais reflexões, mais entendimento e também aprofundando mais sobre os elementos que são usados nas terapias energéticas para desmistificar mesmo e trazer o entendimento de cada coisa. Até o próximo domingo.